Olá, como vocês estão? Eu sou o professor Samuel de Jesus, professor de Educação das Relações Étnico-Raciais. Vamos começar, na verdade, recomeçar. Eu passei para vocês algumas aulas e agora eu estou retomando estas aulas e fazendo uma síntese das aulas que foram, até o presente momento, trabalhadas e desenvolvidas nessas aulas. Eu passei a leitura a vocês, passei documentários também. Então, esta aula é para fazermos uma retomada breve, já preparando vocês para uma avaliação que ocorrerá agora em junho. Então, eu comecei este semestre falando de Lélia Gonzalez, por um feminismo afro-latino-americano. Neste livro, vocês deverão considerar alguns aspectos muito importantes. Não apenas o ser negro, mas ser mulher e negra e os aspectos que isto envolve em relação à opressão. Porque além do racismo, existem elementos de misoginia, de sexismo, de encarar a mulher como um objeto, sobretudo em uma herança histórica que não é apenas característica do Brasil, mas o Brasil teve a escravidão e essas mulheres foram objetificadas, as mulheres negras. O próprio Gilberto Freire, na segunda parte de Casa Grande Senzala, ele menciona, ele se refere às mulheres de maneira muito pouco respeitosa. Ele se refere às mulheres, ele fala que as mulheres teriam uma propensão, as mulheres negras, né, que viviam na senzala, que elas teriam uma propensão à sexualidade, a uma sexualidade exaltada, aflorada. Isto é uma forma de bestializar, de coisificar, mas não só de coisificar, mas de bestializar a mulher, assim como as afirmações, por exemplo, de que o pênis do homem negro é avantajado. Esse tipo de afirmação é afirmação que visa bestializar, ou seja, transformar em um monstro, dizer que os negros e as negras são anormais, são como animais. Essa é uma visão racista, é uma visão preconceituosa, mas que está presente ainda hoje. Então, ser mulher, aí falando de Lélia Gonzalez, envolve essa carga sexual, da sexualidade. Por isso que ela fala, por exemplo, como a mulher negra é vista como um símbolo sexual. Por exemplo, as mulheres. Aí eu citei o caso, por exemplo, da Globeleza, né? Que antigamente o Carnaval da Globo, da Rede Globo, ela começava, mas começava com a figura da Globeleza, que era uma mulher com uma peça, parecendo não um biquíni, né? Só aquelas peças que usam no carnaval, eu não sei o nome que se dá. Né?
mostrando, sei lá, 80% do corpo, e a mulher então objetificada e transformada como produto. Esse é um aspecto, desculpem, que vocês deverão considerar em Lélia Gonzalez, ao ler Lélia Gonzalez, a questão de gênero e como a mulher é vista. Quando eu falo de Lélia Gonzalez também, eu falo sobre por exemplo, tia Anastácia, que era ali no conto, na história do Monteiro Lobato, a tia Anastácia era a empregada doméstica que prestava serviços à dona do sítio, a dona Benta, e esta visão, por exemplo, da tia Anastácia, ninguém questionava se a tia Anastácia descansava no final de semana, se ela era remunerada, quanto ela ganhava por mês. Ninguém questionava isso. Parece que ela era algo pertencente àquela casa, àquele sítio. Alguém que, como vou falar, fosse parte da decoração. E aí, nesse contexto, eu explico o caso de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, que a formalização da empregada doméstica, que passa a ter registro em carteira, e isto representa uma quebra de uma estrutura de opressão que vinha do Brasil colônia. Porque ao informalizar a relação, você acaba com aquela relação nada formal que vem do Brasil colônia da época da escravidão, onde havia as amas de leite, as amas de cria, aquela senhora que criava o menino branco da Casa Grande, em uma relação de submissão, de servilidade, de escravidão. E isto passou séculos, ao ponto de se entender que, por exemplo, a mulher negra doméstica não tinha direito a uma negociação salarial, ao registro em carteira. Isto é uma relação visto na longa permanência de algo que permanece ainda com o trabalho análogo à escravidão, que envolve pessoas pretas. Então, eu gostaria que vocês se ativessem a esses aspectos no livro da Lélia Gonzalez, tá? E aí, por exemplo, em uma próxima avaliação, eu vou querer essa reflexão de vocês, porque a educação para as relações educação das relações étnico-raciais, nós estamos falando delas, né? E nós estamos nessa disciplina tocando no ponto. Bom, então, o segundo autor, Achille Mbembe, que eu passei para vocês, em Necropolítica, quais os principais aspectos que vocês deverão ter a devida atenção. Sobretudo, aquele aspecto que se refere a o biopoder, que se refere a um poder
exercido a indivíduos que são desindividualizados, ou seja, não é um indivíduo, não é considerado gente, não é considerado um ser autônomo. A visão que se tem dessa pessoa é uma visão de que ela é um objeto, é uma coisa, e sendo coisa, e não sendo nada, e não sendo indivíduo, esta coisa, mas que não é uma coisa, é um ser humano, está sujeito à sua eliminação física. E ao dizer isto, nós estamos falando, por exemplo, dos indígenas, que não eram convertidos ao cristianismo, e o cristianismo era, sim, um dado de civilização. Somente era, segundo o colonizador europeu, civilizado quem era cristão, quem era convertido, quem era batizado. Não é à toa que os jesuítas tentaram fazer a conversão. Não é à toa. Então vocês devem se atentar para isso. Isso se refere também, por exemplo, à colonização afroasiática, que é a ideia de que o europeu vai levar a civilização ao mundo decaído, ao mundo decadente, ao mundo que é uma anticivilização. Então você vai civilizar, você vai fazer, entre aspas, o bem. Então, cuidado com isto, certo? Preste atenção. E aí a necropolítica, como ela funciona? E aí o Achille Mbembe fala que a necropolítica foi muito utilizada pelos nazistas em relação aos judeus. Por quê? Porque dentro da sociedade alemã, os nazistas compararam os judeus a não alemães, não nacionalistas, pessoas que exploravam a Alemanha e exploravam porque não se reconheciam, não se viam como alemães. Então eram intrusos, forasteiros, pessoas que não, segundo os nazistas, não tinham interesse em desenvolver a Alemanha. Estabeleceu uma oposição. O nós e eles. Nós alemães queremos a pátria, o desenvolvimento, mas só que os judeus não querem. Eles são os culpados pela crise na Alemanha, a crise econômica na Alemanha. Isso é um discurso nazista. Certo? Então, há momentos em que, por exemplo, o próprio cinema alemão divulga um documentário do Bruno Ganz, mostra isso. Que eles colocam assim, se você tem, por exemplo, ratos em um restaurante, como você elimina? Elimina com veneno. Aí existe uma mudança de imagens onde o rato vai desaparecendo, no lugar do rato aparece o judeu. Eu falei, em uma sociedade, quando você tem ratos, judeus, e aí o que você faz? Né? Então isso o cinema alemão passava. E automaticamente, quando os nazistas faziam isso, os nazistas estavam
desindividualizando, eles estavam transformando, estavam animalizando, bestificando os povos judeus. E nós sabemos o que eles fizeram com os campos de concentração, com os campos de extermínio. Tá? Então, o que vocês devem se atentar aquele Mabembe e necropolítica é esse biopoder. Esse biopoder. Porque na questão do racismo, o racismo ele visa coisificar o indivíduo, bestializar as pessoas, desindividualizar as pessoas, despersonalizar, transformar em objeto, transformar em coisa. E é por isso, meus caros, que o racismo ele tem uma face cruel. Ele possui uma face cruel. Então, os temas sobre racismo, eles têm sido falados de uma forma branda, mas é disso que se trata. Não é de outra coisa. Tá? Da eliminação física de sujeitos, de pessoas. Bom, aí tem o Frantz Fanon. O Frantz Fanon, ele vai falar em Pele Negra, Máscaras Brancas, sobre um aspecto que é, por exemplo, a pessoa que é negra, que tem uma origem, por exemplo, africana, mas que não cultiva as suas raízes culturais, não cultua a sua origem. É uma espécie de um desenraizado. Não é que ele vai deixar, segundo o Frantz Fanon, de ser negro, mas ele, toda aquela carga, toda aquela dimensão cultural de origem africana será desprezada ou será ignorada. Algumas pessoas negras farão uma conversão à cultura europeia, se europeizarão. Tá? Então, é o que é chamado jocosamente de, abre aspas, negro de alma branca, vamos dizer assim. Né? Isso está sendo dito jocosamente isto, mas é um pouco isto que o Frantz Fanon está dizendo. Mas só que está dizendo assim, está falando que, não dessa forma jocosa, mas ele está falando, olha, muitas pessoas de cor negra estão de alguma forma se convertendo a uma visão, a uma cultura europeia. Mas ele diz isso também para assinalar alguma coisa, que é o simples fato de por exemplo, o grande debate hoje, que é o identitarismo. Dá para discutir identitarismo a partir de Frantz Fanon. O que é o identitarismo, por exemplo? É uma falsa ideia de que atualmente, não é que o racismo acabou, mas que
O capitalismo é o chamado black money, sabe? Black money. Esse black money é o seguinte, as empresas estão... Vocês perceberam que houve agora uma mudança? Geralmente as empresas, nos seus comerciais, elas estão colocando muitas pessoas negras em posições bem-sucedidas. Isto é muito mais uma questão de imagem do que, de fato, algo que é mais profundo. A empresa não deixou de ser racista porque colocou afrodescendentes no comercial. Porque os povos pretos, eles ainda possuem a dupla jornada. Muito mais em relação aos brancos. Muito mais em relação aos brancos. Isso é IPEA, isso é IBGE. Ou seja, trabalham e estudam, entre os jovens, por exemplo, mais negros do que brancos. E se você pegar quem é mais remunerado, o negro ou o branco? Negro. O branco é melhor remunerado em relação ao negro. Habitação, quem mora melhor? O branco. Na universidade, quem está lá, em sua maioria, os brancos. Quem é a população predominante nas periferias, nos bairros periféricos? População negra, afrodescendente. Certo? Quem possui os empregos mais precarizados? A população negra. Quem passa mais fome no Brasil? A população negra. Quem é vítima da violência policial? A população negra. Então, nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. E aí, então, quer dizer, quando o Frantz Fanon escreve Pele Negra, Máscaras Brancas, ele está chamando atenção a um aspecto, que é o seguinte, talvez seja uma consciência de etnia do povo negro, das suas origens, da classe social a que ele representa. Por quê? Porque o que ocorre? A pessoa, por exemplo, bem-sucedida que é negro, deixará de ser negro? Evidentemente que não. Está na sua pele, tá? A sua pele indica a sua origem. E certamente ele passará coisas que pessoas brancas não passaram. Mas há um dado colonial de conversão dessas pessoas aos princípios europeus. E nesse sentido, as pessoas se tornam aliado não do seu povo, mas aliado do opressor, branco, colonizador. Colonizador. Então, é possível, segundo o Achille Mbembe, é possível que uma pessoa de cor negra, ela se converta, não é que ela vai se branquear, mas ela acaba sendo um convertido, né? Convertido à cultura europeia. Ela nunca vai ser de fato um branco, né? Nunca será, mas seria um convertido, tá? Eu trabalhei aí com vocês Bell Hooks. Bell Hooks é uma perspectiva interessante que ela fala sobre a universidade, tá? E é interessante porque dá para pensar a partir disto o que é a universidade
E esta universidade, que sua maioria é formada por brancos. Formada por brancos. E qual é a visão de uma... Aí, novamente, volta à perspectiva da Lélia Gonzalez. Uma mulher negra no espaço universitário, que é um locus privilegiado da sociedade. Que é um locus privilegiado da sociedade. Ora, e ela fala qual a visão que ela tem, assim, da universidade, de uma jovem negra na universidade, tá? Dentro da perspectiva de uma formação intelectual que pressupõe uma transgressão, transgredir. Tá? E aí é uma questão muito importante na disciplina. Por quê? Porque a nossa disciplina, assume um caráter dentro de uma perspectiva política e politizante, claro, sobre os cânones da ciência, evidentemente, sob a égide da técnica acadêmica, da metodologia acadêmica, e é assim que tem que ser, sob o primado da ciência, mas também a escolha de um tema como este, que envolve aspectos da negritude, é uma escolha, e é uma escolha política. E ao pesquisar o tema, um tema tão sensível e tão importante, entender as suas raízes, as suas dimensões teóricas e metodológicas, é um ato de um cientista, mas também é um ato militante. A militância vista em um aspecto amplo. Em um aspecto amplo. Porque quando você vai estudar o racismo, por exemplo, e as dimensões do racismo, já é uma escolha. Já é uma escolha. E é uma escolha porque ali, ao você investigar, você vai lidar com o racismo, você vai lidar com a opressão e você vai lidar com as dimensões históricas desse racismo. Então, você vai produzir ciência, uma pesquisa, que automaticamente, você querendo ou não, vai denunciar o racismo. Então, nesse aspecto, há um caráter militante. Não é só a militância per si, é a ciência, tá? Revestida dos métodos, tá? Científicos, dos conceitos e das dimensões teóricas, mas ainda assim o caráter militante. Porque quem pesquisa... Porque a ideia seria silenciar-se sobre esse tema, ou seja, esse tema não existe. Então, quando você pesquisa, você fala, não, isso existe, o racismo existe, e nós vamos entender as dimensões do racismo. Tá? Então, antes de retomar com outros autores, por exemplo, Ayrton Krenak, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ayrton Krenak, que é da Academia Brasileira de Letras, eu resolvi dar essa parada para falar sobre essa bibliografia e o que é importante em termos de avaliação que vocês devem considerar. Certo? Devem considerar esses aspectos que tocam no racismo de uma maneira profunda, com grande profundidade. Tá? Então, vocês devem automaticamente se aterem a esses aspectos, tá? Comecem a ler esse tema, né, com calma, porque ali em junho agora eu vou começar as avaliações, tá? Então, a cada semana eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou pedir um trabalho também. Serão 3 perguntas, né? 3 semanas.
E aí um trabalho que vocês farão ao longo de junho para me entregar no último dia deste mês de junho, tá bom? Mas as dimensões são essas, o racismo e a questão de gênero feminino que as mulheres enfrentam, a questão da sexualização, a questão também da informalidade, que faz com que essa mulher se transforme em coisa. Em Akili Mbembe, a biopolítica, a tentativa de desqualificação do indivíduo, sobretudo o indígena, negro, as pessoas não convertidas, que isso deixa, inclusive, a possibilidade dessa pessoa ser exterminada, né? Porque ela não é coisa na gente. A questão da importância de uma consciência étnica em Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, e a questão da Bell Hooks, que é a mulher negra na universidade, envolve a questão de gênero feminino, mais uma vez, a questão racial de uma mulher negra, e dentro de um locus privilegiado que é a universidade, tá bom? Então vocês deverão refletir esses textos por esses aspectos, tá legal? Então vou terminando, 31 minutinhos aí, que é algo breve para que eu seja direto também, para que vocês entendam, tá bom? Um abraço.